A Amante Ideal, de João do Rio. Esses cavalheiros haviam mostrado um certo apetite. Era, após o jantar, na residência de Ernesto Pereira, assaz feliz para ter, antes dos 40 anos, um palacete discreto e muito mais de 100.000 contos. Com tão confortável fortuna, Ernesto estava quase branco, não bebia senão águas minerais e mantinha as mulheres como simples companheiras para distrair. Após um negócio, saía com elas e champanhe bebido pelos outros. Enriquecer, quando não custa a vida e uma fortuna, custa pelo menos o melhor bem humano, porque transitório, a mocidade. Ernesto, aliás, tratava o doloroso e delicado assunto com um cinismo amável. Que querem vocês? Aos 20 anos, afastei as mulheres para conquistar a fortuna. A fortuna vingou-se, desabituando-me do amor. Mas era gentil, muito gentil, como diziam essas damas. Fazia as despesas de uma italiana, montara a casa a uma espanhola, comia com as figuras mais impressionantes do armorial da galanteria e protegia às ocultas algumas costureiras e modistas. O desprezo, ou antes a integral indiferença de Ernesto pelas mulheres, só poderia ser notada porque esse homem jamais tinha uma história de mulher a contar. Quando narrava um fato era dos outros e referia-o sempre com o riso ingênuo da completa incompreensão. Parecia contar pilheres de bonecos. Os amigos julgavam-no feliz? Era-o. O homem feliz é aquele que não conhece o amor. Nesse momento, porém, acesos os charutos no terraço, sobre o mar a roda se fazia de homens, como é a maioria dos homens, tendo a vida com dois fins, dinheiro e mulher. Estavam Otaviano Rodrigues, que se arruinara por uma princesa austríaca, e André Figueiredo, com quem a princesa enganava Otaviano, mas que por sua vez tinha várias paixões, menos a princesa. Estava Clodomiro Viegas, que nunca pagara o amor e andava sempre a arranjar dinheiro para ser gentil com as generosas criaturas. Estava o comendador Andrade, que em 30 anos de francesas ainda não aprendera a falar francês. Estava Teodoro Gomes, o bolsista que enriquecia a bailarina russa de uma companhia italiana em companhia de Godofredo de Alencar, o único literato com dinheiro. E também palestrava Júlio Bento, lindo e excelente rapaz de 35 anos, casado, pai de 5 filhos, mas cuja lista de conquistas não deixava de ser profusa. A conversa, precisamente, generalizava-se a propósito da última paixão de Júlio, senhora alta, com enorme boca vermelha e 2 braços de tragédia, admiráveis e brancos, as 2 velas de seda da trireme do amor, como dizia com exagero Godofredo de Alencar. Essa mulher agoniava Júlio Bento. Eram cartas, telegramas, chamadas ao telefone, imprevistas aparições, cenas de ciúme, ataques, tentativas de suicídio, recriminações, inquéritos minuciosos. Um inferno, meus caros, e eu tenho receio que minha esposa venha a saber. Mas deixa-a, nada mais simples, insinuou Ernesto com seu ingênuo e feliz desconhecimento do complicado desespero das ligações amorosas. É bom dizer, ela mata-se. Ora, e para que deixar estas se são todas assim? Indagou ironicamente Alencar. Amar é sofrer, mas ser amado é o cataclismo. Não se pode fazer mais nada. Elas caem sobre a gente como os andaimes. Um gnóstico dizia que é preciso passar pela mulher como pelo fogo. Nós, imbecilmente, ficamos a assar. Ao demais, o Elifas Levi já teve uma frase lapidar. Queres possuir? Não ames. Nós, sem inteligência, em vez de possuir, somos possuídos. A inteligência é um perigo no amor. Paradoxal. Conforme, qual de nós não almeja, não sonha com o tipo da amante ideal? Qual de nós, porém, não sofreria se amasse o tipo da amante ideal? A questão é saber qual a amante ideal, após 3 meses. A amante ideal, suspirou Júlio Bento. É a esposa, sentenciou o velho solteirão Andrade. A esposa, meu caro amigo, desde a Grécia é a mãe dos nossos filhos. Não a sobrecarreguemos. Moisés, segundo a legenda, forjou o anel do amor, e tais foram as complicações que logo teve de forjar com pressa um outro, o anel do esquecimento. Nenhum dos dois é a aliança matrimonial. Júlio Bento ficara pensativo e, de repente, como o Alencar fala a verdade. Eu já tive a amante ideal.
Houve na roda um alegre sobressalto. Tu? Como era ela? E deixaste-a fugir? Júlio Bento, sem tristeza, suspirou. Sim, apenas só depois é que soube, e até agora, francamente, não compreendo, não atino, não sinto bem. Que aventura! Imaginem vocês! Acendeu outro charuto e, impaciente, continuou. Há 5 anos encontrei no teatro uma encantadora mulher, pálida da cor dos jasmins, 2 olhos verdes, pestanudos, uma longa cabeleira de ébano, alta, magra, estava no camarote pegado ao meu, só vestida de preto. Olhou-me 2 vezes, da segunda havia muitas intenções. Fiquei desejoso de a conhecer, de falar-lhe, mas evidentemente não era uma qualquer mulher. Saiu em meio de um ato e eu fiquei com a família, não sei porquê, raivoso. 4 dias depois ia pela rua do ouvidor, quando a vi que vinha a sorrir. Tinha uma linda boca. Cumprimentei-a, continuou a andar. Seguia. Voltou-se uma só vez e logo meteu-se pela rua Gonçalves Dias. Continuei a acompanhá-la. Ela ia pelo meandro de ruas estreitas e comerciais. Enfim, num beco deserto, entrou por uma porta. Quando passei pela porta, ela estava no corredor. Timidamente disse-lhe: desculpe se a acompanhei. Entre, fez ela com a voz calma. Não podíamos falar em ruas de movimento? Não seria conveniente nem para mim, nem para você? Fez uma pausa e murmurou: simpatizei muito com a sua pessoa. E eu, então? Ela riu. Sempre que as mulheres querem, os homens simpatizam ao menos uma vez. Agarrei-a. Ela ofereceu-me a boca, que cheirava a rosa, e gulosamente mordeu-me. Depois, desprendendo-se: agora vai embora. Mas isso não pode ficar assim. Onde a posso encontrar? Na minha casa é impossível neste momento. Como se chama? Adelina. Até outro dia. Há outras casas, por aqui mesmo? Hoje não. Por quê? Ninguém tem mais vontade do que eu. Amanhã, se quiser, serve-lhe às 2 horas da tarde, num automóvel defronte do terraço do passeio público? Concordei. No dia seguinte rolávamos às 2 da tarde para a Quinta da Boa Vista, e essa mulher era de um ardor, de uma paixão alucinantes. Apenas não saiu do automóvel, e no automóvel estivemos até às 6 horas. Ao deixá-la, Adelina disse-me apenas: moro numa pensão da Rua da Piedade. Quando quiser, escreva-me. E não posso lá ir? Se quiser, durante o dia. A minha curiosidade conseguiu saber aquilo que ela não dizia, mas de que não fazia mistério. Chamava-se Adelina Roxo, era casada, separada do marido, vivia mantida por um velho diretor de banco que lhe dava larga vida. O seu modo era tão esquisito, tão diverso das outras mulheres quando desejavam, que me abstive de a procurar 8 dias. Quando as mulheres são sinceras, os homens são cocotes. O chique é a essência do amor. Apenas verifiquei a inutilidade do processo e apertou-me o desejo. Queria aquela volúpia e queria também conhecer a mulher. Escrevi pela manhã uma carta sem assinatura e lá fui. Recebeu-me deliciosamente. Tinha 3 salas admiráveis. O gabinete de vestir era mobiliado de sândalo, com incrustações de marfim. Os tapetes altos de seda turca contavam em azul sobre fundo rosa suratas do Corão. Um cheiro de rosas errava no ar, e ela, despindo um chartia de seda pesada, apareceu-me através de um tecido de bruça com a pulcra delicadeza de um lírio à sombra. Amei-a furiosamente. Ela era das que, entregando-se, infiltram nos mortais ainda mais desejo. E se eu a amei, ela teve todas as etapas do delírio, desde o frenesi ao desmaio. Ao sair, esperei alguma frase, um pedido, uma súplica. Nada. Não me demorou, beijou-me com a alma e não disse uma palavra. Era diversa, integralmente diversa das outras. Certo, gostava de mim, gostava com um calor que eu não sentira em nenhum outro corpo, mas todas as mulheres querem saber coisas, perguntam onde vamos, indagam se as amamos muito, se será para sempre, e não deixam de reter mais alguns momentos a criatura. Ela não teve um só gesto, nenhuma das frases banais, mas que estamos acostumados a ouvir. Claro que voltei, conversávamos. Ela, sem pedantismo, sabia muito mais do que eu. Viajara a Europa inteira, falava várias línguas,
conhecia os poetas de diversos países, que lia em encardenações de antílope com feixos de ouro lavrado, mas rindo com infinita alegria, prendendo com a sua clara voz, o seu olhar de brasa verde, o seu corpo de jasmim, jamais perguntou pela minha vida, e também não me disse uma palavra a respeito da sua, e também não me pediu nada. Sabem vocês como as mulheres gostam de contar a própria vida aos amantes? É um duplo exercício de mentira e de tortura. Sabem vocês como, ao cabo de uma semana, não se pode dar um passo sem ter a senhora apaixonada a perguntar-nos os detalhes mínimos do dia? Ela abstinha-se desses atos naturalmente, e talvez por isso, se o meu desejo aumentava, a minha desconfiança irritada crescia. Nem o meu nome ela perguntara, nome que de resto devia saber. Tratava-me de meu pequeno, meu guru. Um dia disse-lhe: não sabes o meu nome? Não. Mas eu assino as cartas? Ah, sim, as cartas. Mas não quero o teu nome, quero a ti. Que me importa que te chames João, Antônio ou mesmo Júlio? O tratamento de guru, entretanto... Ela deu uma grande risada. Ah, essa palavra é de um grande poema de amor, o Ramayana. É uma palavra de carinho, de afeição que não tem tradução. Achei-a simpática. Só a ti no mundo eu chamo assim, porque só a ti no mundo eu amo, meu pequeno. Enfim, um homem casado transformado em guru. Eu dizia para forçá-la a perguntar-me as coisas. Foi em vão. Em virtude de tanta liberdade, como sou humano entre os lamentáveis humanos, aproveitei-a para traí-la. Traí-la? Pode-se trair uma mulher que não nos toma contas? Tive várias intrigas amorosas que me deram enormes incômodos e fizeram-me enormes despesas. Todas essas mulheres amavam-me como loucas e eu as deixei sem que elas mudassem. Alguns negócios forçaram-me a ausentar da cidade. É uma aventura mortal, dizia a mim mesmo para convencer-me, e ao chegar das viagens, lá ia entre desejoso daquele amor impossível de pôr em dúvida e um vago mal-estar, uma inquietação. Afinal, teria ou não interesse por mim? Tinha, era evidente que tinha, mas não era bem esse alinhamento da vida comum. Talvez forçasse a indiferença para não contar os mistérios da sua existência, mas respondia sempre com franqueza a tudo quando lhe perguntava. Talvez tivesse outro amante? Inquiri, observei. Não, além do velho banqueiro, só a mim. Os nossos encontros faziam-se intermitentes. Semanas havia que estávamos juntos todos os dias. Depois passávamos semanas sem nos vermos. Era natural que essa mulher, diante de uma ausência prolongada, procurasse falar-me, escrevesse, passasse um telegrama ao menos. Pois nada, e recebia-me com a mesma ternura, o mesmo sincero amor, sem uma pergunta. Às vezes resolvia não a procurar mais, encontrava-a, porém, na rua, e a irradiação do desejo era tão forte que, tivesse eu o mais urgente negócio, largava tudo para segui-la. Ela também ficava trêmula, com as mãos frias. Tomávamos o primeiro automóvel e era um verdadeiro frenesi. Diante da sua absoluta discrição, era forçado a ser discreto. Nunca trocamos uma palavra a propósito do velho diretor do banco, e a necessidade de contar a minha vida se fazia nula com o acanhamento que produzia o seu ar de não querer saber. Uma vez gabei-lhe os olhos, eram macios e ardentes. Herança, meu pequeno. Como? Eu sou descendente de armênios. Minha avó devia tapar os olhos. Eles ficaram com mais luz e mais doçura. São olhos de serralho. Curioso. Por que não me contas a tua vida? Porque não vale a pena. Mas não perguntas pela minha? Para não te aborrecer? Eu sou a tua escrava. Deito o meu desejo e o meu coração. Não tenho o direito de perguntar. Estamos assim tão bem? Ela falava com tanta brandura, as suas mãos de jasmim pousavam tão docemente sobre os meus olhos, que senti uma infinita pena de mim mesmo, e calei-me. Sim, de fato, para que falar? Para que mentir quando não mentíamos ao nosso desejo? Vivemos assim largo tempo. Se não ia à sua casa e a via na rua, era fatal. Sossobrávamos na volúpia. Às vezes o desejo era tão forte e imediato que ela entrava em qualquer porta e ali mesmo as nossas bocas se ligavam vorazes, antes de seguirmos para a luxúria ardente dos seus aposentos. Possuía-me e entregava-se como jamais pensara que fosse possível. Conservara durante anos a mesma chama, a mesma maravilhosa chama,
sem uma intimidade, sem detalhes da vida comum, sem me interrogar, sem chegar a esse momento habitual em que dois amantes são iguais a duas criaturas comuns, eu a consideraria exasperante se, talvez por isso, o meu desejo nunca tivesse força de resistir. Enfim, há 3 meses tive de ir à Bahia. Ia demorar pelo menos 30 dias, podia dizer-lhe, mas o meu orgulho resistiu. Passei a tarde com ela, aliás, e quando consultei o relógio, ainda esperava uma pergunta, que não veio. Parti. Não escrevi. Não escrevi, posto que pensasse nela. Era o que eu julgava uma vingança. Ao chegar, não resisti e fui vê-la. Recebeu-me a dona da pensão, uma velha francesa. Bem dizia madame que o senhor tornaria. Onde está ela? 8 dias depois daquela tarde, ela caiu doente, muito mal. Esteve assim 3 dias. Afinal, os médicos acharam necessária uma operação. Era apendicite. Saiu daqui para ser operado no hospital dos ingleses. Mas antes de sair, chamou-me, lembrou-me das suas palavras. La pauvre. Madame Angèle, eu vou morrer. Sinto que vou morrer. Quando o meu pequeno aparecer, diga-lhe que não fique triste, mas que eu morrerei pensando nele como meu único bem. Então, pauvre petite, morreu na mesa de operações. Mas onde a enterraram? Não sei, não acompanhei. Talvez perguntando ao Sr. Herbrat. Desci, quase a correr para não mostrar à velha francesa as minhas lágrimas. Todo esse longo, o único longo amor da minha vida, surgia aos olhos do meu desejo como um sonho. Tinha sido uma ilusão, a imensa ilusão, e desaparecera, de modo que nem mesmo lhe senti o amargor, nem mesmo lhe compreendi o fim, pensando na última tarde que fora a primeira, sempre nova, sempre a que afasta depois a tristeza. Na rua eu era como o homem que, tendo tido uma entrevista de amor, em que amou com fúria, procura encontrar de novo aquela que não teve tempo de conhecer bem, com a ânsia dos 20 anos. O criado de Ernesto entrou nesse momento com o café e largos copos de cristal onde gotejou uma famosa Fine de 1840. Júlio recebeu o copo, virou. Se estivéssemos em tempo de emoções, a sua história poderia ter comovido, mas não estamos. Otaviano é que disse com indiferença. Curioso. Nunca me pediu nada, nunca lhe dei nada, nunca me perguntou nada, continuou Júlio Bento com a voz surda. O sentimento que conservo por ela é o mesmo, um louco desejo e uma certa humilhação. Porque tu és da vida comum, e ela era o amor, respondeu Alencar. O amor é o desejo acima da vida. Talvez nunca tivesse dito sem o sentir uma tão profunda frase. Nenhum de nós, nascidos e vividos na mentira e na tortura da mulher, compreenderia essa amante que existiu, como todas as coisas irreais. Mas, se nos fosse dado compreender, aos homens como às mulheres, todos nós invejaríamos a tua sorte e o prazer superior dessa suave perfeição. Para conservar o desejo, é preciso não mentir, não pedir e não saber. Ela foi a amante ideal, a única sincera. Nesse momento, o criado voltou a prevenir Bento de que uma senhora estava à sua espera no automóvel, a chorar. É a Hortência, bradou Bento. Nem aqui me deixa. Por Deus, não lhe contem essa aventura. Teria ciúmes da morta. É insuportável. E como todos os homens neste mundo, precipitou-se ansioso para a amante, igual às outras.